Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alex, sou pastor da igreja CCM. Você é super bem-vindo à nossa jornada devocional no livro de Marcos. Chegamos no capítulo de número 6. Tem sido uma jornada, um capítulo por dia, de segunda a sexta, sábado e domingo nós fazemos uma pequena pausa. Capítulo 6 de Marcos é um capítulo extenso, são 56 versículos. Se você ainda não fez a leitura, depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá e faça. É um capítulo que começa contando a história, né? Marcos faz a narrativa de Jesus pregando em Nazaré e sendo rejeitado pelos seus. Depois tem a primeira viagem missionária dos 12 discípulos sozinhos, sem Jesus. É uma espécie de prático. Jesus dá a eles autoridade sobre os espíritos imundos e os envia para pregarem o evangelho do reino de Deus. No meio de todos estes sinais, desses milagres que vão acontecendo, a fama de Jesus vai se espalhando, e é interessante que no meio desta fama surge um burburinho tentando fazer uma relação entre Jesus e João Batista, como se Jesus fosse a ressurreição de João Batista. Outros diziam é Elias, outros diziam é ainda um outro profeta. E isso, de certa forma, alarma Herodes. E aí Marcos vai descrever por que isso que chegou aos ouvidos de Herodes o deixa um tanto quanto inquieto. Porque Herodes foi o responsável pela morte de João Batista. João Batista é um profeta que perdeu a cabeça devido a uma visão bíblica que ele tinha do casamento. Depois de Marcos narrar com detalhes bem interessantes como se deu a trama da morte de João Batista, tem o retorno da viagem missionária dos discípulos lá no versículo 30, eles voltam empolgados, eles começam a contar para Jesus as coisas que aconteceram e Jesus percebe um certo cansaço, uma certa fadiga e decide se retirar para um lugar isolado. A proposta de Jesus é que eles tivessem ali um mini retiro, mas a multidão não deixa. As pessoas vão atrás de Jesus e Jesus olha para elas e se compadece delas profundamente porque são como ovelhas que não têm pastor. Jesus começa a curar os seus enfermos, Jesus começa a ensinar o evangelho do reino, a noite está chegando, os discípulos ficam preocupados, precisa despedir a multidão porque eles ainda não comeram, e quando eles vão falar com Jesus a respeito disso, Jesus diz para eles, olha, dai vocês mesmo de comer para a multidão, nem que a gente tivesse 200 denários, a gente não tem pão para dar para a multidão. E aí Jesus, o que vocês têm aí? Eles, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Tragam para mim. Eles trazem os 5 pães, os 2 peixes, dividem a multidão de acordo com a forma como Jesus os orienta. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, levanta os olhos aos céus como um sinal de dependência a Deus, dá graças e começa a repartir aquele pão e aquele peixe que é pouco na mão dos discípulos, mas que é muito na mão de Jesus. Toda a multidão de 5.000 homens é alimentado e ainda sobram 12 cestos com os pedaços que são recolhidos. Nada deve ser desperdiçado. Depois desse dia intenso, Jesus pede para que os discípulos se adiantem no retorno para suas casas e ele decide ficar ali orando, se despedindo da multidão. E enquanto ele está orando, ele percebe que os discípulos lá no meio do mar estão tendo dificuldades. E aí Jesus tem a brilhante ideia. Vou até os discípulos que estão com dificuldades de atravessar o mar por causa do vento. E como que Jesus vai? Jesus vai andando sobre as águas. Quando os discípulos veem alguém se aproximando, andando sobre as águas, eles imaginam que é um fantasma, ficam aterrorizados, espantados. Mas Jesus fala para eles, não temais, sou eu, não se espantem. Quando ele pisa no barco, o vento cessa e os discípulos ficam atônitos. Lembra quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os judeus acreditavam que só Deus tinha poder de controle sobre as forças da natureza. Eles ficam atônitos porque mesmo com uma quantidade enorme de milagres que eles estavam presenciando, o coração deles ainda estava endurecido, eles não conseguiam enxergar em Jesus plenamente a figura do Messias. Quando eles chegam do outro lado, o que tem lá? Povo
que reconhece Jesus e começa a trazer os enfermos, os doentes, para que Jesus cure os enfermos e os doentes da região onde ele estava. E ali ele foi entrando nas aldeias, nas cidades, nos campos, e as pessoas iam colocando os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, provavelmente por conta do testemunho da mulher que fora curada, e quantos a tocavam saíam curada. A mulher do fluxo de sangue não é a única a ser curada por tocar na orla das vestes de Jesus. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com você nesse capítulo extenso, até cansei aqui mencionando um pouquinho de cada história, é que tanto Jesus quanto João Batista são personagens dentro do capítulo 6 aí que enfrentam muitas dificuldades e desafios no exercício do ministério. Jesus está pregando na sua cidade, ele é rejeitado pelos seus, e o que me deixa impressionado é que ele não desanima com a rejeição, com os questionamentos das pessoas de Nazaré. Não, ele vai para as aldeias vizinhas e o que ele faz? Ele continua ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. João Batista tem uma visão muito bíblica a respeito do casamento, e isso lhe custa a própria vida. Ele denuncia um pecado de adultério, mesmo correndo o risco de ser decapitado, mas ele o faz a vontade do Pai até o fim, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. A perseverança de Jesus e a perseverança de João Batista em obedecer o Pai, mesmo que isso lhe custe a vida, é algo que precisa nos inspirar para que a gente continue fazendo o que Deus nos chamou a fazer, apesar das dificuldades. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se semelhante aos homens, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. João Batista, com todas as suas limitações, foi obediente até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Que Deus nos dê a graça para que sejamos obedientes também até a morte. E isso para a glória de Deus. Continue, persevere, não desanime. O Senhor é contigo. Um grande abraço. Até a próxima. Amanhã, Marcos capítulo 7. Fique com Deus.